Olá, nono ano, tudo bem? Então, estou aqui novamente para a gente começar aí a nossa videoaula, tá certo? Não vai ser nada demais, não vai ser nada muito longo, né? Mas eu preciso que a gente vai precisar relembrar algumas coisas aí que nós vimos sobre o assunto de globalização, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse processo de globalização é que ele é um processo que ele é global, ou seja, ele vem acontecendo no mundo inteiro. No mundo, dá-se o nome de globalização, mas na Europa eles utilizam mais o termo mundialização. Então é possível que em alguns momentos vocês encontrem o termo mundialização, tá? Em algum livro, em alguma apostila, em algum material ou alguma questão. Tá? Então entendam que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura de um lugar para outro. E nesse processo, o que a gente consegue observar de maior característica é que esse processo de globalização, ele é um processo, na verdade, de integração, né, do mundo. Esse processo de integração, ele ocorre principalmente em função da comunicação e dos transportes. Se não fosse isso, talvez a gente não tivesse essa integração toda, não tivesse esse processo de globalização, tá? E diante disso, o que a gente percebe? Que em função da aproximação das economias, aproximação dos países, por conta dessa integração, o mundo torna-se mais homogeneizado, ou seja, ele torna-se mais igual. Então, nós aqui no Brasil, por exemplo, podemos ter acesso a informações de uma religião que é nativa da Ásia, né? Vamos imaginar o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião que é uma religião indiana, né, da Índia, mas que hoje qualquer brasileiro pode tornar-se hindu. Basta ter acesso às informações, basta digitar, por exemplo, no Google lá, né, como virar hindu, né, e aí ele vai ver tudo que envolve a religião hindu, né, e aí a partir daí, se ele achar que ele deve seguir, ele vai lá e faz tudo lá que a religião exige para que ele siga essa religião. Então você pode ter acesso à música, você pode ter acesso a idiomas, tá? E aí dessa maneira, o que a gente percebe? Que o mundo ele fica mais homogeneizado, ele torna-se mais igual, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aí para a gente perceber, né, como é que esse processo de globalização ele pode ser percebido no mundo. Então aqui, né, na primeira imagem, eu coloquei para vocês aqui uma girafa obesa, né? A gente sabe que a girafa é um animal, né, que vive, né, nas savanas africanas, do continente africano, né? Mas ele, nesse caso aqui, a referência é justamente a uma multinacional dos Estados Unidos, que é o McDonald's. Então, consome-se até no continente africano, está se consumindo, né, o McDonald's, consumindo o lanche do McDonald's, e dessa forma, né, eles representam ali como uma girafa obesa. Né? A Coca-Cola, uma empresa dos Estados Unidos, e está presente no Japão, nessa segunda imagem aqui. Como é que você sabe que é o Japão? Por conta do samurai, por conta né, das letras aqui japonesas, etc. Aqui, né, para dar um significado à globalização, um símbolozinho de comunicação, talvez vocês não conheçam, né, porque não é da época de vocês, mas os pais de vocês certamente vão conhecer, né, essas duas pessoinhas ali eram de um, de um software, né, de um programa que tinha, que era o MSN, né, e a partir disso as pessoas se comunicavam aí no mundo. Né, aqui, nesse caso aqui, seria uma imagem, tem essa flechinha aqui, mas ela está fora de contexto, tá? Aqui essa imagem é representando
Você veja, ó, a gente não vê o rosto da modelo aqui, mas pode ser uma modelo de qualquer nacionalidade desfilando, né, numa passarela internacional, as pessoas assistindo, as marcas de sapato, as marcas de roupas, né, todas elas, por exemplo, de outros países. E aqui, né, uma pessoa, aqui uma charge, né, de uma pessoa que estaria né, confusa com a quantidade de informações que tem acesso através da rede de computadores. Tá aí, por último aqui, né, o globinho eu coloquei para demonstrar para vocês aí a cooperação entre os países, os acordos das pessoas, os acordos econômicos, né, as parcerias entre países intercontinentais, porque você vê aqui o continente africano, aqui o continente americano, né? Então são várias informações que a gente pode visualizar aí, olhando essas imagens aí, várias coisas que a gente pode caracterizar a respeito da globalização, tá certo? Quais são os pontos positivos? Então, com a globalização, nós tivemos certamente uma diversificação de produtos. Então, hoje você tem liberdade para escolher o produto que você quer. Então, se você quer comprar qualquer coisa, você consegue. Ah, professor, eu não consigo porque eu quero um produto que está na China. Consegue. Basta você ter um aplicativo, basta você entrar na internet, procurar o site, procurar o produto, que hoje as entregas são feitas até em outros continentes. Tá? Então, outra vantagem é a facilidade de comunicação, a facilidade de interação das culturas, a flexibilidade. Então, você pode trabalhar em casa. Veja só, se não fosse por conta da globalização, a gente jamais poderia estar tendo essa videoaula, né? Se não fosse pelo desenvolvimento da comunicação. Então, a flexibilidade de trabalho, eu estou trabalhando de casa e vocês estão assistindo a aula de casa. E, por último, o acesso a informações. E aí, nessa questão, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não se informar através de fake news. Quais são os pontos negativos? Então, nós temos um ponto negativo que eu coloquei, que é o aumento do fluxo migratório, né? Eu coloquei como negativo, mas ele pode ser positivo, já que, né, alguns países podem se beneficiar, né, da vinda de imigrantes ou da saída de pessoas. A exigência de mão de obra qualificada. Então, hoje, por exemplo, para você realizar esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, você preparar uma aula, editar um vídeo, colocar o rosto da pessoa ali ao lado, gravar a tela, né? Tudo isso exige qualificação. E aí no mercado das indústrias, no comércio, em outros aí, não é diferente, tá? Países subdesenvolvidos, nós tivemos o aumento do desemprego, a queda do salário, a precarização do trabalho, a exclusão social, o aumento da fossa econômica. Então, quando a gente fala exclusão social, a gente não está falando só de exclusão em função da pobreza, mas a própria exclusão aos acessos à informação, à infraestrutura. Então, gente que não tem acesso à internet, gente que não tem acesso à banda larga, gente que está sofrendo para ter aula online, porque não tem acesso na sua casa, e a exploração da mão de obra que entra ali justamente na queda do salário, na precarização do trabalho. Beleza? Então isso seria uma apresentação breve a respeito da globalização, só para a gente relembrar. É isso aí, então vamos às atividades agora. Então tem um arquivo, né, chamado Atividades 1 Globalização. Em princípio vai estar lá disponível para vocês. Se não estiver disponível, a pergunta vai estar na descrição do enunciado, tá bom? Eu quero que vocês acessem esse Word, respondam as questões e enviem por lá mesmo, tá certo? Leiam bem as instruções, boas atividades, grande beijo, fiquem com Deus.